pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a essa live, a esse encontro do Ame Emagrecer. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando ao vivo a nossa live. Hoje o tema muito especial, um tema pedido dentro do nosso grupo do Ame Emagrecer, que é ansiedade, confinamento e comportamento alimentar. Vamos esperar então um pouquinho que o pessoal vai entrando, enquanto isso eu vou me apresentando, falando um pouquinho o que a gente vai conversar aqui hoje. Bom dia para quem já está entrando, bom dia Milton, bom dia F. Carmassi. Para quem não me conhece, sou Ana Carolina, sou psicóloga, integro o grupo do Ame Emagrecer, essa equipe multidisciplinar que tenho muito orgulho de fazer parte. Bom dia, Vanessa Florentino. Junto com as minhas colegas, né, a Mayra Personal, a nutricionista também Ana Carolina, Dr. Eldi Lobo como psiquiatra e como nutrólogo, né? Hoje o que a gente vai conversar, pessoal, é tanto sobre a questão da emoção, né, do sentimento que é a ansiedade, né? A gente vai fazer uma checagem para ver se é realmente ansiedade que vocês estão vivendo nesse momento, né? Vamos entender por que esse é um momento especial para a gente conversar sobre essa questão da ansiedade, né? Nesse momento de confinamento, nesse momento de pandemia, né? E por que isso afeta tanto o nosso comportamento alimentar. E eu queria também falar com vocês um pouquinho num aspecto mais prático, né? Porque falar de ansiedade é um mundo. A gente pode trabalhar a ansiedade dentro de diversas áreas da psicologia, a gente pode abordar de diversas formas, mas hoje, bom dia Dirce, hoje a gente vai falar de um aspecto mais prático, de como lidar nesse momento com a ansiedade, e eu vou inclusive passar para vocês 3 exercícios que vocês podem aplicar a partir de hoje mesmo para lidar melhor com a ansiedade nesse momento de pandemia, mas também que vocês podem usar em qualquer momento da vida de vocês, porque as minhas orientações aqui hoje são orientações genéricas, são orientações que virão muito bem para qualquer situação mais ansiogênica que vocês estejam vivendo, tá? Na verdade, são orientações que nos trazem um equilíbrio e que, portanto, podem ser aplicadas em qualquer momento da nossa vida. E, claro, aqui a gente está falando mais em especial para esse grupo que tem o interesse em perder peso, né? Ou pelo menos ter uma dieta mais equilibrada, ou pelo menos ter um comportamento alimentar mais saudável, né? E é claro, tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês hoje vai ajudar a gente, vai ser como se fossem aspectos que vão facilitar que a gente possa manter o equilíbrio também na alimentação, tá bom? Então quem já tá aqui online, quem puder falar que faz parte do nosso grupo do AME, para eu saber mais ou menos com quem eu tô conversando. E também, para quem ainda não é do nosso grupo do AME, eu queria contar que a gente tem aí previsto para começar em julho, 1º de julho, né, as inscrições para o nosso novo grupo do AME Emagrecer. Esse novo grupo do AME Emagrecer já é uma iniciativa, diferente do que a gente tem atualmente, né? Legal, F. Camassi. Seja bem-vindo ao grupo, imagino que você já deve estar aí acompanhando as nossas atividades, né? Então o novo grupo que a gente vai criar já vai ter algumas outras atividades para vocês, como por exemplo, treino para fortalecimento de dor, que foi algo que a gente identificou no nosso grupo anterior, que era uma demanda, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma obesidade já mais crônica, que já tem algum comprometimento na questão física, por exemplo, nos joelhos. Então, a gente entendeu que isso é importante, a gente pensar também na parte do treinamento físico com a personal Mayra, né? A gente também vai fazer encontros quinzenais através do Zoom conosco, né? Com a gente que é profissional, com todas as profissionais. E o Zoom é bacana porque a gente pode se ver, as pessoas podem participar de uma maneira mais ativa. E também no Zoom é mais privado do que aqui no Insta, né? Que aqui no Insta a gente está aberto para qualquer um que entre, né? No Zoom a gente vai ter isso mais privadinho para as pessoas que fazem parte realmente do grupo. A gente vai ter mais e-books, a gente vai ter mais gincanas, que vocês sabem que é super importante, né? Para motivação, para cumprir com as atividades que a gente coloca no grupo.
A gente vai ter uma maior organização dos conteúdos transmitidos, uma maior flexibilidade para falar com a gente no privado, né? Que hoje a gente preza muito apoio no grupo. Enfim, vem um monte de novidades com esse novo grupo que a gente vai abrir do AME, tá bom? Mas isso aí a gente vai ainda divulgar, a gente vai abrir para pré-inscrição no dia 1º de julho, tá bom? Então, se vocês quiserem ir comentando com as pessoas que vai rolar essa nova iniciativa, pra gente é muito bem-vindo que vocês possam compartilhar, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, hoje a gente vai para um aspecto mais prático, mas antes eu queria falar sobre a ansiedade, né? Quando eu perguntei pro pessoal lá no grupo o tema, né, que vocês queriam falar, a pessoa que me sugeriu esse tema falou, né, o que a gente faz com a ansiedade durante esse confinamento, né? E a primeira coisa que eu queria pensar junto com vocês é se de fato é a ansiedade que está presente, né? Às vezes a gente coloca com esse mesmo nome, né, ansiedade, muitos outros sentimentos, muitas outras experiências internas nossas, né? E é importante a gente poder diferenciar, porque diferenciando a gente consegue resolver melhor os problemas, entender melhor o que está acontecendo para resolver melhor os nossos problemas. Então, primeira coisa, com esse confinamento, né? Como você está? Né? Faça essa reflexão, como você está com esse confinamento? Né? Como está a sua vida familiar com esse confinamento? Como está a sua vida no trabalho com esse confinamento? Como está a sua vida com seus filhos nesse confinamento? Como está você com você mesma nesse confinamento? Como você está em relação a alguma doença que você tenha? Como você está em relação à própria Covid? Né? A gente entender como a gente está em relação a tudo isso vai nos dar um cenário, um panorama muito mais real do que de fato a gente está vivendo e experienciando no dia de hoje, né? Do que falar simplesmente que o confinamento traz ansiedade. De fato, as pesquisas têm mostrado que aumenta, né? Que essa experiência de estar confinado, a gente já tinha uma ideia de que sim, aumentaria a ansiedade em geral na população, porque a gente vê experiências de outras situações de emergência, de saúde pública, que isso já é comum que aconteça, né? Principalmente em populações mais vulneráveis, como para crianças, para idosos, mas agora a gente já tem dados dessa própria pandemia, né? De que sim, aumentou a ansiedade, a depressão e o estresse na população geral. Né? Alguns países já têm, inclusive, indicado um aumento de casos de suicídio e estão já em alerta para prevenir novos casos de suicídio, porque a gente sabe que algumas das consequências, alguns dos estressores que vêm junto com a pandemia pode representar um fator de risco para esses quadros, né? Por exemplo, a gente tem vários estressores nesse momento, né? Então, muitas pessoas devem estar pensando, né? O que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família, o que vai acontecer com os meus parentes idosos, como que vai ficar o meu trabalho, será que eu vou ser contagiado? Enfim, tudo isso, principalmente essa questão relacionada ao financeiro, a questão econômica, a questão de saúde, pode ser um forte estressor para as pessoas. Tá? E em especial, tô começando falando da parte mais difícil de escutar aqui da live, né? E a gente já vai partir para uma parte mais positiva, mais prática. Mas assim, para esse público aqui que busca emagrecer, que eu entendo que a maioria está ou com sobrepeso ou com uma obesidade já, a gente tem um grande estressor que é, de fato, vocês estarem mais vulneráveis em relação às complicações da Covid, né, do coronavírus. Então, infelizmente, a gente tem que a obesidade em si, ela aumenta as chances dessas complicações por conta do próprio funcionamento do organismo, por conta dos tecidos, das células de gordura, de como é o funcionamento das enzimas, né, na relação com esse vírus. Mas a gente também tem esse agravante que a maioria das pessoas obesas tem uma doença clínica associada, como, por exemplo, a diabetes e a hipertensão, que a gente sabe que também fazem parte do grupo de risco. Essas pessoas que têm essas doenças têm maior risco para as complicações da Covid. Então isso é um dado real e é um dado que a gente tem que analisar de uma maneira racional, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa informação, a gente precisa pensar de uma maneira prática e não ansiogênica de como lidar com isso, né? Uma análise mais dentro das devidas proporções, né? Então, a gente também tem informação já muito boa, já muito validada, né, do que a gente realmente pode fazer para prevenir,
né? E a gente tem todas as equipes de saúde trabalhando muito para que as pessoas sejam cuidadas, né, num evento de contaminação pela Covid. Então é isso, né? Então a gente tem todos esses estressores, mas o meu convite para vocês é pensar, tá? Além disso, né, que a gente já vai falar um pouquinho sobre esse acúmulo de informações que a gente tem sobre isso e tal, mas além disso, né, será que é só ansiedade que tem chegado? Será que também não podem estar acontecendo outros sintomas, como por exemplo tédio, e o tédio a gente confunde com ansiedade, ou o tédio gerando ansiedade, por exemplo, eu não tenho nada para fazer porque eu tô em casa, não tô podendo sair de casa, o tédio de não ter uma rotina nova, agora que a sua rotina anterior foi muito mudada, né? Então, essa coisa do que fazer com não ter nada para fazer, né? Então, será que o tédio não está sendo o sentimento presente e não a ansiedade? E aí a ansiedade vem justamente por não saber lidar com o tédio, ou seja, isso, o que será que vai acontecer? Porque a ansiedade é sempre referente ao futuro, né? Ela tira a gente daqui do agora e leva a gente para o futuro, né? Então, o que vai acontecer se eu continuar assim? Eu não posso ficar assim, eu não deveria estar assim sem fazer nada, né? Então, em relação ao tédio. Ou será que é uma tristeza, né? Uma tristeza pelo que está acontecendo com a sociedade, com o que está acontecendo com as pessoas, com a família das pessoas, né? Então, diferenciar, será que é a tristeza que está causando ansiedade? Ou então, o medo, né? O medo está bastante relacionado com a ansiedade, mas é um sentimento diferente, né? O medo de sair na rua, o medo de ser contaminado, né, que é diferente de uma ansiedade de uma maneira geral, né? Ou é o luto, ou vocês estão vivendo o luto, né, de perdas, né? Ou então o luto não só de perdas de pessoas, de familiares, de amigos, mas também o luto às vezes da perda do trabalho, né? Ou o luto de ter que mudar de fato a tua rotina, mudar de fato o teu estilo de vida, né? Ou a preguiça, né, que talvez esteja presente, aí talvez somada com o tédio. Então vejam como é importante, como às vezes a gente coloca dentro desse pacotão, dessa palavra ansiedade, tantos outros sentimentos. É importante a gente poder distinguir, porque agora, como a gente vai ver aqui, a gente vai atacar mais o que a gente vai atacar mais, o que a gente vai dedicar mais energia para solucionar essa ansiedade, na verdade tem a ver com entender o que de fato está acontecendo, né? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre solução de problemas, e para a gente solucionar o problema a gente tem que identificar exatamente o que está acontecendo, tá? Bom, então eu te convido para pensar exatamente qual é a sua preocupação atualmente, né? O que realmente está acontecendo. Quando a gente pensa na ansiedade, mas quando a gente pensa também nesses outros sentimentos que eu trouxe para vocês, o mais importante num primeiro momento é a gente tentar fazer uma reflexão do tamanho dele pra gente, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer pra mim se é pouquinho, se é muito, né? Se eu peço de 0 a 10, quanto você se sente ansioso? Ou de 0 a 100, quanto você se sente ansioso? Às vezes as pessoas têm dificuldade. Mas é importante encontrar uma maneira de poder expressar o tamanho da sua ansiedade, né? Alguns indicativos que a gente pode ter pode ser há quanto tempo ela está durando. Então, se é uma ansiedade que está durando aí mais de 2 semanas, mais de 1 mês, é importante a gente estar ligado. Se é uma ansiedade que está durando a maior parte do seu dia, ou seja, a grande parte do seu dia você está se sentindo ansioso, né? Ou então, se você está ansioso com muitas coisas, né? Não só com algo específico, né? Mas assim com muitas coisas que estão acontecendo estão me deixando ansioso. Ou então eu estou sentindo que a ansiedade, eu não tenho ferramentas para lidar com ela. Eu sinto que ela é maior do que eu, né? Esses são alguns indicativos que a gente tem. Ou ela já está causando impacto, né? Eu estou vendo impactos no meu dia a dia dessa ansiedade. Eu estou perdendo na minha vida por conta dessa ansiedade. Então, se for um estado muito muito intenso dessa ansiedade, o que eu realmente recomendo para vocês é o acompanhamento por um psicoterapeuta, por um psiquiatra, tá? Talvez inicialmente com um psicoterapeuta e num segundo momento com um psiquiatra, mas enfim, eu realmente recomendo que vocês busquem o auxílio profissional, tá bom? Porque se está prolongado, se está intenso, se está causando já prejuízos no dia a dia de vocês,
E se vocês já se veem sem ferramentas para poder lidar com isso, é importante a gente buscar essa ajuda, porque de fato vocês verão que é um grande alívio, né? A gente começa a encontrar o caminho das pedras para sair desse estado intenso de ansiedade, tá? Então vamos lá. A grande questão aqui mais forte aqui eu tô vendo que a Mônica tá pedindo para entrar. Mônica, eu vou terminar, depois me confirma se realmente você quer entrar aqui na live, se você quiser depois eu deixo você entrar, tá bom? Então uma das grandes questões aqui mais relacionadas com a pandemia, né, seria a questão da falta de conhecimento, de rumores, de desinformação, né? Então isso com certeza, quando a gente está falando de algo muito relacionado com a pandemia, é algo muito forte, né? Então, muitas vezes a gente só se sente ansioso porque a gente não tem claro o que a gente tem que fazer, ou a gente não sabe o que pode acontecer com a gente, ou seja, realmente aí fazendo parte dessa falta de informação. É claro que há 3 meses atrás a gente tinha muito menos informação do que a gente tem hoje, né? Ainda bem que as pesquisas estão sendo feitas com muita celeridade, com muita rapidez, e a gente está entendendo cada vez mais o que está acontecendo. Mas de qualquer maneira, eu queria transmitir algumas coisas para que a gente possa lidar com a nossa ansiedade de uma maneira mais prática. E a primeira delas é realmente a gente limitar esse nosso consumo de informações sobre a pandemia. Assim como eu aconselho que vocês, para a vida inteira de vocês, limitem, né, a busca de informações de conteúdos potencialmente ansiogênicos, né? A gente sabe, né, que isso é muito atrativo, né? A mídia inclusive joga muito com isso, porque ela sabe que isso vai gerando, né, necessidade de mais informação, porque se a gente começa a ficar ansioso e não sabe o que pode acontecer com a gente quer saber cada vez mais para ter clareza, né? Então o que eu recomendo para vocês é justamente limitar, então talvez tirar uma meia hora do dia para se informar, que essa informação seja consumida de fontes muito confiáveis, tá? Por exemplo, pode ser do próprio site da Organização Mundial da Saúde, de alguma outra fonte que você considere confiável, tá bom? Evitar rumores, evitar dar bola para papo de WhatsApp, que seja uma vez ao dia, diminuir horas na frente de programas de televisão que fiquem martelando sobre isso, porque de fato vocês já devem ter observado durante a quarentena, as pessoas na televisão sobre a pandemia, elas repetem N vezes do dia as mesmas coisas, né? E faz diferença a gente escutar uma vez ou escutar o dia inteiro, tá bom? Emocionalmente faz diferença, tá? Então, realmente, limitar, consumir as informações de uma fonte confiável, usar essas informações desde uma perspectiva prática, ou seja, tá, eu entendi, eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar cuidado com isso, e realmente levar pro dia a dia aquilo que é útil para você, e não ficar nessa do tipo, ai meu Deus, consumir essa informação e ainda se sentir impotente. Não, é trazer para reflexão e fazer uma análise desses fatos para realmente solucionar problemas, tá? Então, aqui já é uma grande diferença, mas isso provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Acho que uma novidade aqui do que a gente pode fazer, e eu vou falar bastante coisa aqui do que a gente pode fazer em relação a isso, é a gente poder ajudar o próximo. Vocês com certeza ouviram falar que com a pandemia também surgiram muitas iniciativas sociais, comunitárias, de mútua ajuda, em relação à vizinhança, em relação ao bairro, em relação à cidade, enfim, vários projetos de iniciativas de ajuda. De fato, a gente entende na psicologia que a rede de apoio, que a mútua ajuda, que o apoio comunitário é algo que nos ajuda em relação às nossas emoções e também à ansiedade. Então, se você está particularmente mobilizado com a pandemia, uma das sugestões é que você, de fato, busque maneiras de contribuir, né? Isso diminui muito a ansiedade, porque a gente sai do campo das ideias, a gente sai daquele campo do que vai acontecer no futuro e a gente volta para o agora, né? E a gente tem, por exemplo, dentro da psicologia positiva, muito claro que ajudar o outro dá um sentido para a nossa vida, que aumenta a nossa felicidade, que aumenta o nosso bem-estar interno. Então, realmente, ajudar o outro, a gente está se ajudando também. Então, fica aqui essa minha proposta para vocês de buscar como a gente pode apoiar, né, as pessoas nesse momento, né? Seja através daquilo que já também na mídia a gente escutou muito, né, nos nossos grupos também, mas de ajudar alguém que precisa que faça a compra por ele, olhar alguém, né, ajudar a cuidar de alguém,
enfim, aquilo que esteja no seu alcance, tá? Também a gente valorizar, porque a gente tende a desvalorizar, né? Mas a valorizar também, quando a gente está tendo esse momento de notícias, de valorizar as histórias positivas, né? Isso em qualquer catástrofe, seja uma catástrofe ambiental, né? Mas também nessa que a gente está vivendo, a gente olhar aquilo que sai de bonito, aquilo que sai de resiliente, aquilo que tem a ver com cura, aquilo que tem a ver com superação. Isso também é algo que ajuda a gente a lidar com as nossas ansiedades, porque a gente vê a esperança no futuro, tá? Também é muito importante a gente, apesar de alguns de nós que podemos estar em casa, né, a gente poder manter ao máximo uma rotina equilibrada, mesmo que a gente tenha que adaptar a que a gente vinha tendo anteriormente. Né? O que é isso? O que é uma rotina equilibrada? Não é 50% de tempo de tarefas obrigatórias, 50% de tempo de tarefas prazerosas, mas é ter um dia equilibrado, é ter um dia que a gente possa cumprir sim com as nossas responsabilidades e também tenha momentos de prazer. É possível que para muitos de vocês agora esteja sendo possível, inclusive, ter mais momentos de prazer, ter mais momentos de relaxamento. Vamos valorizar, vamos tornar esses momentos especiais, né? Olha que grande oportunidade, né? Então, de fato, da gente descobrir, né, buscar, então, quais são aquelas atividades que me cuidam, quais são as atividades que eu faço porque eu quero, não é por ninguém, é por mim mesma, quais são aquelas atividades que me relaxam, quais são aquelas atividades que para mim é um hobby, e realmente colocar em prática. Essas atividades, gente, o que faz também é ajudar a gente a viver no aqui e no agora. E a gente, inclusive, viver com muita qualidade no aqui e no agora, né? Então, que seja coisas muito simples como escutar música, praticar algum esporte que você gosta, meditação, chatear, conversar com amigos, com familiares, enfim. E hobbies, né? Sei lá, às vezes você gosta de... Eu, por exemplo, gosto de fazer crochê. Eu faço crochê, né? Avancei um monte no crochê aqui no período de pandemia, né? Então, cada um descobrir, dedicar tempo para aquilo que ama, né? Mas também a gente cumprir com aquilo que é necessidade básica, né? Então é muito importante vocês buscarem não desequilibrar no sono. Se vocês sentirem que desequilibrou no sono, já volta, já faz uma higiene do sono, já volta ao seu padrão normal de sono, ou aproveita agora, né, para descansar o que precisa descansar, mas começar a fazer algo mais regrado em relação ao sono, garantir aí no máximo 8 horas de sono, né? Algo mais regradinho, isso é muito importante, porque tanto a insônia quanto a hipersonia pode ser bastante prejudicial para a nossa saúde mental, tá? Alimentação adequada. Então aqui vocês vão começar, quem já faz parte do AME, para quem já participa do nosso grupo do AME, já vai começar a ressoar, né? Então, eu sempre falo, quando me escrevem no privado, assim, do tipo, o que eu faço com a minha ansiedade? Eu falo, olha, só de você fazer o que a gente propõe no grupo já é uma ajuda para a sua ansiedade. E de fato, né, vocês podem olhar nos manuais de saúde mental do mundo inteiro, o que todos recomendam? Que você faça atividade física. Aliás, a atividade física é uma das poucas coisas que a gente tem comprovado que realmente auxiliam no manejo da ansiedade, tá? Então, fazer uma atividade física. Claro, a gente tem a proposta aqui no grupo, mas vocês podem buscar outras atividades físicas que você talvez se identifique mais, talvez um pilates, talvez um yoga, enfim, é a seu critério. Atividade física, uma alimentação adequada, que é o que a NutriCarol mais faz no nosso grupo, mais do que qualquer dieta, o que ela faz é uma educação alimentar com vocês. Então só isso também ajuda demais a ansiedade. E pensando aqui no aspecto do emagrecer, isso é muito forte, porque a gente também tem aquela ansiedade adicional de não estar cumprindo com uma alimentação saudável e se sentir culpada com isso e achar que a gente tem que ir para uma dieta, ou então aqui na pandemia que a gente está comendo mais do que comia antes porque a gente está mais em casa. Então só de você conseguir manter uma alimentação adequada, eu não estou falando nenhuma dieta restritiva, eu não estou falando nenhuma estratégia alimentar muito absurda, eu estou falando de uma alimentação adequada, aquilo que a NutriCarol vem orientando vocês no grupo, ou que a gente conhece aí como alimentação que vem de uma educação alimentar, tá? Então, sono, atividade física, uma alimentação adequada, descansos, né? Eu sei que aqui algumas de nós temos que cuidar dos nossos filhos, temos que trabalhar,
também temos que dedicar tempo para as nossas necessidades básicas, mas também é importante fazer acordos familiares para que a gente também tenha nossos momentos de descanso. E a questão do social, que eu já comecei a dar uma pincelada para vocês, que é o contato com os nossos familiares e amigos. Então aqui na pandemia, um dos principais fatores de risco que a gente tem para a nossa saúde mental e para a ansiedade é o isolamento social. Tá? Então quanto mais a gente está vivendo experiências positivas com os nossos amigos e familiares, mais protegidos estamos. Eu também sei que algumas relações familiares, algumas relações interpessoais que a gente tem podem ser ansiogênicas, mas de uma maneira mais geral, ter esse contato saudável com outras pessoas é muito protetor, tá, em relação à ansiedade, inclusive porque ajuda a gente num outro ponto que é muito importante, que é o da expressão emocional, da gente encontrar acolhimento, da gente encontrar apoio através das conversas com as outras pessoas, a gente se sentir escutado, né? Gente, se sentir escutado é quase mágico, né? Já ajuda a gente tanto, né, a lidar com as nossas emoções, né? E no caso para quem tem filhos também, proporcionar, né, aos seus filhos esse espaço de escuta para que eles expressem suas emoções sem medos, né? Isso é muito importante. Gente, aqui também é importante a gente evitar álcool e drogas. Num primeiro momento pode parecer que fumar mais, beber um pouquinho, isso tudo pode ajudar na ansiedade, mas é muito pelo contrário. A gente não está resolvendo problemas e a gente está só colocando um agravante a mais para os nossos problemas, tá? Então o álcool e drogas no primeiro momento pode parecer uma saída, mas realmente no curto, médio e longo prazo a gente vai ter algumas consequências que talvez aumentem a nossa ansiedade, inclusive, tá? Muito importante a gente ter atividades cognitivas, isso também ajuda no foco, também ajuda a gente estar no aqui e no agora, também ajuda a gente a ter uma maior satisfação pessoal. Então dedicar a sua atividade mental para aquilo que te interessa, que te cuide, que te seja útil. Então realmente estudar, fazer coisas com a cabeça, realmente usar o cérebro, tá, pessoal? Isso também ajuda. A questão do autocuidado, e claro, né, em relação às atividades cognitivas, agora na pandemia, nossa, como teve um boom de oportunidades de estudo online, né? Então deixo essa recomendação para vocês. A Vida Mental mesmo aproveitou muito essa oportunidade para ter mais lives, para ter mais cursos online, para ter mais aulas online. Então realmente recomendo para vocês buscarem esses conteúdos que também ajudarão vocês a lidarem melhor com o dia a dia. A questão do autocuidado, né, fundamental para lidar com a ansiedade, né, nada pior do que alguém que já está ansioso olhar para si e ver que, nossa, eu me deixei, né, eu me deixei de lado, né, o autocuidado também é um antídoto para lidar com a ansiedade, tá? Também é importante a gente valorizar experiências cotidianas, né, então talvez nesse ano vocês não possam ter a viagem para o exterior que vocês tanto queriam, talvez vocês não tenham uma super balada para ir, talvez não tenham aquelas atividades que são mais intensas na emoção, né, no bem-estar, no prazer, mas assim, por outro lado, a felicidade em si, a felicidade duradoura, o bem-estar não está relacionado, o bem-estar duradouro, estou dizendo, não está relacionado com essas experiências. Né? Ao contrário, estão muito mais relacionadas com a valorização de experiências cotidianas, né? Então realmente encontrar e olhar com bons olhos aquilo que vocês têm hoje, aquilo que vocês vivem todos os dias, né? Isso é extremamente protetor também. E claro, a distração, né? Aqui no grupo do AMI as pessoas falam assim, mas o que eu faço na hora que eu quero comer um chocolate que tá fora, não seria adequado eu comer? Olha, gente, se nada disso... Na verdade, o querer comer o chocolate geralmente vem por um desequilíbrio, né? Então, se a gente não conseguiu manter essas questões todas que eu estava trabalhando com vocês, de sono, alimentação, atividade física, atividades prazerosas, não consumir álcool, ou seja, se vocês saíram desse equilíbrio, né, muito provavelmente vão vir aquelas estratégias para a gente tentar compensar, para a gente tentar ter uma fonte de prazer imediata, né? Então, se você chegou aí... Talvez uma das estratégias aqui da psicologia seja de fato a distração. Então aqui eu costumo brincar que vale tudo. Vale entrar no banho, né, para tentar se distrair, vale ligar para um amigo, vale olhar o Instagram, enfim, vale qualquer coisa.
né? Porque, de fato, essa fissura, essa vontade forte de comer o doce, ela passa, né? Ela vai passar se você se distrair. Se você não ficar mastigando essa vontade, abraçando essa vontade, alimentando essa vontade, ela passa. Porque não é relacionada à sobrevivência, né? Alimentado você está, né? Então, realmente um manejo desse impulso, né? De comer o chocolate, enfim, esse é um exemplo específico, né? Mas realmente, para quando a gente está vivendo momentos de maior ansiedade, também a gente desfocar, a gente tirar o foco daquele elemento que nos está gerando ansiedade é muito importante, né? Então, e aproveitar e colocar o foco em algo que te cuide, né? Então, sei lá, não vou comer esse chocolate e vou, sei lá, uma coisa que me cuida sei lá, não sei, pra cada um é uma coisa. Fazer automassagem, vou fazer uma automassagem, né? Então, super importante isso. Bom, daqui agora eu queria falar pra vocês algumas técnicas. Eu vou falar das técnicas e aí se alguém quiser entrar aqui pra falar comigo, eu vou deixar, tá bom? Então, a primeira técnica que eu queria trabalhar com vocês é uma técnica que eu já trabalhei no grupo do AME também, que é a de solução de problemas. Então lembra que eu falei que não necessariamente o que vocês estão sentindo é ansiedade, né? Mas ainda que seja, é importante a gente saber o que fazer então com essa ansiedade, o que fazer com a situação que está gerando ansiedade. Então nenhuma emoção ela nasce do nada, ela sempre inicia por conta de uma situação que estava acontecendo antes, que gerou pensamentos nossos, que são as nossas crenças, né? Que isso seria aprofundar um pouco, eu não queria aprofundar muito, né? Que são as nossas crenças sobre nós, sobre o mundo, sobre a situação, que vai gerar sentimentos na gente, que vão gerar os nossos comportamentos, que se não estão em equilíbrio, vão ser comportamentos que têm menos a ver com nossos objetivos, né? Então, para a gente solucionar os nossos problemas, que é importante para que a gente evite essa sensação desagradável, para que a gente viva muitos períodos em desequilíbrio, a gente precisa primeiro descobrir o que está acontecendo, né? Então eu vou falar aqui, se vocês quiserem anotar um pouquinho a ordem das coisas. Então primeiro descobrir qual é o problema, o que está acontecendo. Depois a gente vai colocar numa folha de papel várias opções, várias, sem filtro, gente, sem filtro, sem bloqueios. Quais são as possibilidades que a gente tem, as opções que a gente tem para poder resolver esse problema, né? Então, primeiro sem filtro, porque às vezes a gente começa a pensar, a gente já coloca um bloqueio. Eu não posso fazer isso para resolver esse problema, porque senão vai acontecer isso e não vai ser bom. Bom, mas a gente vai colocar tudo no papel porque a gente precisa conhecer quais são todas as nossas opções. Porque se a gente não conhece quais são as nossas opções, a gente sempre vai pensar, mas será que eu fiz bem? Será que eu fiz certo? Então, primeiro coloca tudo no papel. O que você colocou no papel é o que você tem de opção, você não tem nenhuma outra opção além dessas, tá? Depois você vai escolher uma dessas opções, a mais factível, você vai criar o passo a passo para poder cumprir com essa opção e então vai colocar em prática. Colocou em prática, observe o resultado. Você precisa tomar alguma outra ação para terminar de resolver esse problema? Ou se resolveu? Ou não resolveu, você vai precisar usar outra das suas opções que você tinha na manga, tá? E a gente vai fazendo assim para ir resolvendo os nossos problemas que são mais persistentes. Problemas fáceis de resolver, a gente não precisa fazer esse processo. Mas aqueles que a gente está se sentindo sem ferramentas, essa é uma possibilidade. E a gente também pode pedir ajuda das outras pessoas para aumentar essas listas de opções do que a gente pode fazer. Pedir ideias, né? Algumas pessoas têm tanta dificuldade de fazer para si, que às vezes eu até recomendo fazer essa lista pensando como se fosse para outra pessoa, né? Sugerir para outra pessoa, como se fosse um conselho para outra pessoa. Tá bom? Agora, eu queria emendar duas outras técnicas. Uma de respiração e outra de mindfulness, tá bom? Então, são técnicas bem iniciantes, bem iniciais, mas elas já produzem um benefício em si, com pouca prática. Qualquer um pode fazer. Com a prática, vocês vão tendo cada vez melhores resultados, tá bom? Mas se vocês fizerem aí junto comigo, eu tenho certeza que vocês já vão entender um pouquinho por que elas são, o potencial delas. Vocês já vão entender o potencial delas, tá bom? Então eu vou juntar essas duas, eu vou começar com essa técnica de respiração e então eu vou finalizar com a técnica de mindfulness, tá bom? Então vamos lá. Vejam se vocês estão confortáveis, se ajeitem aí na cadeira, mexam um pouco os ombros.
Solta, mexe um pouco a cabeça, para um lado, para o outro. Tá? Solta. Pode colocar as mãos assim em cima dos joelhos, fechar os olhos. Eu não vou fechar os olhos para ver se está tudo bem aqui no chat, mas vocês, por favor, fechem os olhos. E vão sentindo o ritmo da respiração. A gente normalmente se sente ansioso, ou quando estamos ansiosos, a gente respira muito rápido e muito curtinho. Nosso pulmão quase não enche de ar, enche muito pouquinho. Então essa técnica é para a gente poder aprender a dar um melhor ritmo a essa respiração e dar profundidade para a nossa respiração. Então eu peço para que vocês coloquem uma mão sobre o peito, outra mão no umbigo. Deixem a coluna bem ereta, bem retinha. E que imaginem, como se dentro da barriga tivesse um balão de ar. Uma bexiga bem grandona. E quando vocês respiram, vocês incham essa bexiga na barriga. Incha a barriga bem grandona. E tenta mexer o menos possível o peito. Essa é a respiração diafragmática. A gente está usando mais o nosso diafragma para respirar. Então agora a gente vai inspirar em 1, 2, 3, vai segurar 1, 2 e vai expirar em 1, 2, 3. E vai segurar 1, 2. Então vamos lá, vamos inspirar 1, 2, 3. Segura 1, 2 e expira 1, 2, 3. Segura 1, 2. Notem que quando vocês inspiram, a bexiga enche, é como se a barriga ficasse bem cheia. E quando a gente expira, a bexiga vai esvaziando. Tentem até o número 3 encher o máximo que der essa barriga. E quando a gente volta no 3, tentar ter expelido o máximo de ar. Então vamos lá. Inspirem 1, 2, 3. Segura 1, 2. Expirem 1, 2, 3. Segurem 1, 2. Inspiramos 1, 2, 3. Seguramos 1, 2. Expiramos em 1, 2, 3. Seguramos em 1, 2. Sigam com essa contagem no ritmo de vocês. Reparem que é de maneira lenta, porém ritmada. Comecem a notar que agora que vocês estão parados já há algum tempo nessa posição, pode ser que alguma parte do seu corpo esteja mais tensa. Talvez as suas costas estejam mais tensas, talvez o seu braço esteja mais tenso. Relaxe. Perceba a sua resposta fisiológica. Talvez o seu coração tenha começado a bater um pouquinho mais rápido. Talvez você tenha uma vontade muito forte de mudar de posição. Mas pense o seguinte,
Diga a si mesmo que existe um lado positivo, inspirador em a gente lidar com esse desconforto, com esse possível desconforto que tem aparecido. Esse desconforto ele pode ser inspirador. Ele pode ajudar a gente a pensar em novas formas da gente ter uma performance ainda melhor. Dê um pequeno sorriso para você mesma. Dê um sorriso. A gente ter esses pensamentos positivos e esse pequeno sorriso que a gente dá é um passinho. É um passinho para que a gente possa começar a mudar a nossa sensação, nosso sentimento diante de um estresse, diante de um desconforto. Ajuda a gente a começar a ressignificar esses desconfortos que a gente tem. Ok? Quem quiser abrir os olhos, pouco a pouco. Vamos voltando. Espero que tenha sido um bom momento para vocês. A ideia é que vocês possam ir treinando essas técnicas, elas não precisam estar juntas, vocês podem fazer a respiração deitadas, bem confortáveis. Vocês podem fazer essa outra técnica do desconforto sentado em lótus, né, com as perninhas cruzadas, para sentir mais, para aprender a lidar melhor com o desconforto. Isso são técnicas que ajudam a gente a vir para aqui e para agora e ajudam a gente a não julgar tanto aquilo que a gente está sentindo, tá bom? Ajudam a gente a ressignificar aquilo que a gente está sentindo no aqui e no agora e lidar melhor com as nossas emoções, tá bom? Alguém queria entrar? Posso clicar aqui para solicitações aqui? Vou clicar aqui. Será que eu consigo pôr mais de uma pessoa? Vamos ver. Ah, não, só consigo colocar uma. Vou adicionar a Mônica. Alô? Alô? Mônica? Bom, vou fechar aqui. Qualquer coisa, Mônica, você escreve que a gente volta. Agora, deixa eu ver aqui que tinha mais alguém que tinha pedido. Mas agora desapareceu para mim o pedido para entrar. Mas sem problemas. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês queriam fazer algum comentário? Tudo bem até aqui? Aqui. Cris. Vamos colocar a Cris aqui, que ela também pediu. Vamos ver se vai. Se a Cris consegue entrar. Alô? Alô, alô? Também não tá conseguindo entrar, né? Ou pelo menos eu não tô ouvindo. Se vocês estiverem ouvindo a pessoa e eu não, vocês me avisem, hein? Tem mais uma pessoa aqui. Vanessa. Vamos adicionar. A Vanessa disse que não. Então tá bom.
Pessoal, então acho que por enquanto é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou disponível através aqui do inbox, eu estou disponível através do meu e-mail é anacarolina@vidamental.com.br ou também através do WhatsApp, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato, estou à disposição de vocês e espero que as técnicas que eu passei para vocês e as reflexões possam ajudar vocês a lidarem melhor com esse momento e que, consequentemente, esse maior equilíbrio na vida de vocês contribua com o processo de perda de peso de vocês, de educação alimentar de vocês, enfim, de maior saúde física e mental de vocês. Tá bom? Um forte abraço e a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal!